coisas. Vamos ver um exemplo aí, Jeová Zabaote. O que significa isso? Vamos ver na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O que aconteceu aqui nessa época aí, nessa passagem bíblica? O Davi tinha ido visitar os seus irmãos no campo de batalha, né? Num lado ficava o exército de Israel e do outro lado o exército dos inimigos, tá? Onde o Golias fazia parte dos inimigos, o gigante Golias. E quando Davi chegou para visitar os seus irmãos, ele viu esse gigante lá no meio do exército dos inimigos, provocando o povo de Deus, falando humilhação para o povo de Deus. Aí o Davi ouviu aquilo, e olha o que ele viu acontecer, versículo 24: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele, e temiam o quê? Grandemente. Então, quando ele viu o gigante afrontando, né, os soldados de Israel, né, e viu os soldados de Israel com medo, né, recuando, com medo, aquilo chamou a atenção de Davi. Espera aí, eles estão com medo desse camarada? E tem gente, quando enfrenta uma situação difícil, ele tem medo, ele desanima, ele recua. Você precisa entender o seguinte: se a coisa já está difícil, você não pode desanimar. Mas tem gente que fica esperando as coisas acontecer para ele se animar. Não é assim que você tem que se animar. Você não tem que ficar dependendo dos acontecimentos para se animar, porque se você for depender dos acontecimentos ou daquilo que lhe cerca, você vai desanimar ainda mais. Então, qual é a alegria, qual o ânimo que você tem que carregar dentro de você? Essa alegria que vem de Deus. E ele vendo aquilo, ele não aceitou aquilo não. Aí diz no versículo 25, ó: e dizia os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de quem? De seu pai em Israel. Pergunta para aqueles soldados ali se eles não queriam ficar ricos, se eles não queriam casar com a filha do rei, porque muitos deles eram novos, eram solteiros ainda. Se queria casar com a filha do rei, casando com a filha do rei, ia entrar para o palácio, para a família real, né? E ajudaria a família inteira sem gastar um tostão. Imagina você poder ajudar um monte de gente sem gastar um tostão. Quer dizer, ia liberar a família de pagar os impostos. Que grande ajuda! Todos eles queriam isso, mas ninguém se apresentava. Não basta querer, você tem que partir para cima, tem que chegar chegando. Então o Davi, ele ouviu aquilo, né, a proposta do rei, e o Davi na hora se interessou, e ele se lançou para aquela oportunidade. Tinha tanta gente, ninguém se lançava para a oportunidade, ninguém dizia: eu quero isso, eu vou lá enfrentar ele. Ninguém fazia isso. E o Davi saiu lá do mato, onde ele cuidava das ovelhas, e ele se colocou na brecha. Ou seja, ele se colocou à disposição, porque ele queria uma virada na vida dele. Agora, é claro, se você encara sozinho, você pode perder, pode não dar certo, porque você sozinho não pode nada contra o inferno. Mas se você vai na força do Senhor, não há inferno que te segure.
vai dar certo, vai bater e valer, o milagre vai acontecer. Diga, vai acontecer. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem, aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Olha só. Então Davi estava lá disposto a ganhar aquele prêmio, a enfrentar o gigante. Aí o irmão dele mais velho chegou e deu uma dura nele: para que tu está caçando aqui? Já começou a brigar com ele. Às vezes tem isso, um irmão brigando com o outro, e geralmente o mais velho pega no pé do mais novo, aquela confusão toda. Todas as famílias têm isso, acaba tendo isso. E ali o irmão dele encrencou com ele, ele falou: mas o que eu fiz? Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro. O que o Davi fez? Saiu fora do irmão dele, porque ele não queria confusão com o irmão, e foi falar com outra pessoa, Saiu para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram ao rei Saul. Saul era o rei, e mandou em busca dele. Aí levaram Davi. Quando Davi chegou diante do rei, o rei naquela expectativa, agora vai. Aí o rei se decepcionou. Aqui, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. O rei desfez de Davi, mas não aparecia nenhum outro. E o Davi insistiu. Aqui, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e viu um leão ou um urso a tomar uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e a feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de quem? Do Deus vivo. Quer dizer, o Davi não recuou não. Ele falou: não, rei, eu vou lá, eu estou acostumado a enfrentar batalha grande. Lá no meio do pasto, lá, eu tenho minhas batalhas. Aí o rei: então você vai? Aí o rei mandou vestir a armadura em Davi. Pega a minha armadura aí, coloca nele. Aí colocou a armadura em Davi. O Davi não tinha costume com aquele negócio. Colocaram a armadura nele, falou: não, tira isso de mim, não dá para mim não. E ele foi sem armadura, foi sem escudo, sem lança. A única coisa que ele levou foi ali umas pedrinhas, uns seixos que ele havia pego na beira do rio, e uma funda. Ele era bom de mira, ele sabia tacar pedra, e foi isso que ele levou. E aí, quando ele foi encarar o gigante, olha o que aconteceu. Para a gente adiantar, versículo 40, vamos ler o 45. Davi, porém, disse ao filisteu, olha só, o Davi já ali para encarar o gigante: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. Ou seja, eu vou contra ti em nome do
Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, de Jeová Zabaote, em nome dele. Então, esse nome Redentor significa Senhor dos Exércitos. E o Davi, ele conseguiu aquela bênção. Ele venceu o gigante. Com uma pedrada, pum! O gigante, buf, caiu. Ele pegou a espada do gigante, foi lá e cortou a cabeça do gigante. E todo mundo cantou, Davi. E depois o Davi se tornou rei de Israel. O Senhor dos Exércitos é contigo, você vai dar essa virada. Diga, assim como Davi conseguiu, diga, eu vou conseguir. Pode aplaudir esse Deus poderoso.